Amém. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Chegou o nosso momento dos dízimos e das ofertas. Eu vou ler um versículo rapidinho aqui para a gente. Lá em Mateus 6, do 19 ao 20. Vai dizer o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. É um versículo que não fala diretamente sobre dízimos e ofertas, mas de vez em quando eu paro para meditar em Mateus 6, e vai falar sobre os tesouros que a gente junta no céu ou na terra. E eu quero trazer o entendimento para a gente, não só para vocês, mas para mim também, que a questão de dízimo e oferta é espiritual. É questão de honra ao Senhor, é questão de dependência ao Senhor, é questão de obediência. E eu falo como testemunho próprio, eu já falei aqui, não sei se alguns anos atrás, da minha dificuldade em dizimar quando eu me converti, porque eu pensava que aquele dinheiro ia me faltar, na minha cabeça eu já ia pensando, daria para comprar tal coisa. Então, o intuito de compartilhar esses versículos é para que a gente possa meditar onde está o meu coração. Não é questão de dinheiro, é questão do nosso coração, do quanto eu quero honrar o Senhor. Porque o dinheiro é só mais um passo. Que primeiro a minha vida já precisa estar entregue ao Senhor, o meu coração já precisa pertencer ao Senhor e por isso eu vou. E como eu falei, é espiritual, então algumas pessoas não vão compreender. Por isso que a gente ouve, você está dando dinheiro para pastor, está dando dinheiro para não sei o quê, enfim. É espiritual e só vai compreender quem é nascido de novo. Amém? Então, que os nossos olhos e os nossos corações possam estar nos tesouros nos céus, né? Lá em Apocalipse vai dizer que os anciãos, eles lançam as coroas diante do Senhor. Eu penso, né? A Bíblia não diz, mas eu penso que naquele momento eles estão dizendo: Senhor, eu não cheguei aqui por meu mérito. Eu não venci o pecado por meu mérito. Eu não venci a morte por meu mérito. A honra é tua. Coroa é honra, é glória, é reconhecimento. E eles lançaram diante do Senhor: a honra é tua, Senhor, eu estou aqui por tua causa. Então, fique à vontade. Aqueles que são da casa já têm a chave Pix. Pode estar dizimando e ofertando por Pix. E os demais, os da casa também, fiquem à vontade. E vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Nós reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos pertence a Ti, Pai. Pai, nós reconhecemos que até mesmo estar aqui hoje é porque o Senhor permitiu. Nós reconhecemos que ao acordar, Pai, foi uma nova oportunidade que o Senhor nos deu de nos achegarmos a Ti. E nós estamos aqui para Te adorar, Senhor, com os nossos bens, com as nossas vidas, Senhor, com a nossa família, com tudo que temos e somos, Pai. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, Senhor. Mas que, sobretudo, não falte a Tua presença, Deus, e a Tua palavra revelada nos nossos corações. Nós Te louvamos. Amém. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam felizes nesse dia, nesse domingo que o Senhor nos entregou para estar na casa dele, em comunhão. Eu recebi uma palavra do Senhor, eu estava no secreto esses dias,
E aí começou uma onda muito doida, e aí o Senhor foi me entregando umas coisas, e eu fui passando as folhas do meu caderninho. Esse daqui é o caderninho que eu faço meus devocionais e anoto as coisas que o Senhor me entrega. E eu fui passando folha por folha, e eu fui olhando assim, e uma coisa que eu achava que não tinha nada a ver com a outra foi se conectando, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com minha mente? E na realidade era o Senhor colocando uma palavra no meu espírito para que eu pudesse entregar a vocês. E eu queria que vocês pudessem abrir lá em 2 Pedro 1. Vamos começar por lá. Amém? Versículo 3. A gente vai começar por ele. Fala o seguinte: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, Pedro ele começa falando que tudo nos foi dado pela graça do Senhor. E nós fomos limpos e remidos, fomos libertos do pecado para que nós pudéssemos fazer parte da natureza divina dele. E quando eu li isso, meu coração queimou, porque nós já nascemos com a nossa natureza carnal, que ela é banhada em pecado, que ela tem origem lá no primeiro pecado, que foi no Éden. E mesmo assim, o Senhor ele entregou o próprio Filho na cruz para que nós fôssemos libertos por esse sangue, por esse sacrifício, e esse amor nos alcança até os dias de hoje. E aqui, Pedro nos dá um guia de como proceder nas nossas vidas. Nós precisamos ter fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Mas se vocês perceberem, ele não fala, vocês precisam ter fé. E também vocês precisam ter virtude. Ah, lembra do amor também? Vocês precisam. Ele fala, acrescentem à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade ao amor. E ele coloca aí as duas pontas, a fé é a primeira ponta e a última ponta é o amor. E isso forma uma linha que nós precisamos seguir, porque se a gente não tiver um, a gente não tem o outro. Não adianta nós termos fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, se a gente não tiver perseverança e amor. Não adianta a gente ter fraternidade e piedade se nós não termos virtude e conhecimento. Então, ele nos entrega esse manual de como nós devemos agir, de como nós devemos pensar, de como nós devemos falar. E lá em Apocalipse, a gente vai ver isso na prática. A gente vai ver o que acontece quando isso não é aplicado. Então, vamos abrir lá em Apocalipse 2. Nós vamos agora ver sobre as 7 igrejas aqui João escreveu. Não, Apocalipse 2, versículo 2. Amém?
versículo 2, fala o seguinte. Aqui, essa carta é a carta que o Senhor manda João escrever à igreja de Éfeso. E ele fala o seguinte: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos, por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Poxa, estava tudo lindo, estava tudo perfeito, eles estavam perseverando, estavam ali desmascarando aqueles que não andavam em justiça, que não andavam em verdade. Mas aí, no versículo 4, o Senhor fala: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, aqui ele mostra que a perseverança estava, que a verdade estava, que o conhecimento estava, que o amor estava. Quer dizer, que a fé estava, mas que o amor foi abandonado. Então, não adianta nós falarmos que somos crentes, evangelizarmos e participar de célula, participar de grupos e sair falando de Jesus para todo mundo, sendo que, na realidade, você faz tudo isso porque mandaram você fazer. Você faz tudo isso porque todo mundo na sua igreja está fazendo, então você tem que ir no bolo. Nós precisamos realmente ter o amor por essas obras, nós precisamos ter o amor pelo chamado que o Senhor colocou à igreja dele. E aí, lá em Apocalipse 2, 13, 15, nós vamos ler também, é a carta que João escreve a Pérgamo, a igreja de Pérgamo. 2, versículo 13. Fala o seguinte: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Então aqui ele já começa falando: olha, eu tenho admirado vocês porque vocês têm permanecido fiéis a mim. Vocês têm permanecido perseverantes. Mesmo depois que o irmão de vocês na fé foi morto. E o Senhor, ele faz questão de enfatizar 2 vezes aqui nesse texto que a igreja de Pérgamo habitava numa cidade onde estava o trono de Satanás. Não literalmente, mas era uma cidade que estava em impurezas, em maldade, uma corrupção muito grande. E aí ele parabeniza, digamos assim, a igreja de Pérgamo por estar continuando firme, por estar seguindo, por estar procedendo. Mas aí no 14 ele coloca: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, eles estavam perseverantes, mais uma vez como a igreja de Éfeso, eles estavam continuando, eles estavam ali permanecendo, mas eles tinham pessoas entre eles que ainda cultivavam os ensinos de Balaão, que era um profeta, digamos assim, que falava coisas totalmente contra a palavra do Senhor, totalmente contra o Evangelho, e que não cumpria nem um pouco a vontade de Deus. Ele pregava contra o reino do Senhor. E também tinha aqueles que seguiam os ensinos dos nicolaítas. Ou seja, a igreja era uma igreja que perseverava, mas que tinha abandonado os ensinos do Senhor. Que tinha entre eles muitos que ainda seguiam outras práticas, outros princípios, que não tinham guardado a palavra e a verdade da palavra. Agora a gente vai lá em Apocalipse 2 também. Dessa vez, versículo 19. É a carta à igreja de Tiatira, onde João escreve assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Poxa, Tiatira estava bem pra caramba. Tiatira era uma igreja amorosa, Tiatira era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha piedade. Mas aí no 20,
o Senhor desmascara isso tudo, porque havia um defeito em Tiatira que anulava quase todas essas coisas que foram ditas anteriormente. E aí o Senhor fala o seguinte, no versículo 20: No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, aqui o Senhor, ele... esqueci a palavra agora, mas ele meio que amaldiçoa Jezabel, porque a igreja estava ali fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, estava seguindo o manual que tinha lá em Pedro, estava fazendo tudo certinho, mas eles toleravam Jezabel. Ou seja, que vivendo minha vidazinha de crente, eu estou aqui em amor, estou aqui em fé, estou perseverando no Senhor, estou seguindo a palavra, mas peraí, tem alguma coisa de errado no meio disso tudo. Porque eu ainda tenho o espírito de Jezabel dentro de mim, eu ainda tolero Jezabel dentro da minha igreja, eu ainda tolero Jezabel dentro da minha casa, eu ainda tolero Jezabel dentro da minha família. E essa potestade, né, que Jezabel representa, ela levava os homens à imoralidade, ao pecado, à renúncia contra o nome do Senhor. Ela levava os homens a deixarem a santidade de lado e achar que fazer o básico estava ótimo, porque você podia continuar pecando. Então o Senhor, ele amaldiçoa essa prática de Tiatira. E nós temos também mais um exemplo em Apocalipse 3, versículo 15. Essa daqui é uma das igrejas mais famosas, que é Laodiceia. Nós ouvimos coisas sobre ela. Versículo 15 diz o seguinte: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então o Senhor, ele fala que a igreja de Laodiceia era morna e que por isso ele estava prestes a vomitar ela da boca dele. Aqui na realidade não tem a ver com aquele tipo de igreja que fica meio que em cima do muro. Aqui ele fala sobre utilidade. A cidade de Laodiceia era uma cidade que ela ficava numa localização onde as águas eram muito importantes. Só que as águas dela não eram frias o suficiente para trazer refrigério e nem quentes o suficiente para poder servir para alguma outra coisa. Ou seja, era um tipo de cidade que não prestava para nada. Não tinha utilidade, não tinha o que precisava ter. Então, ele adverte contra isso. Ele fala: vocês não estão sendo úteis, vocês estão vivendo como se nada estivesse acontecendo e vocês não estão fazendo nada, vocês estão apáticos, parados. E por isso eu estou prestes a rejeitar vocês. E ele segue falando que era uma igreja que falava, estava rica, que tinha adquirido bens, que não precisava de mais nada. Ou seja, era uma igreja orgulhosa. Era uma igreja que vestia uma capa, que tatuava suas verdades, que levantava sua bandeira e que tinha ali estufado no peito o próprio orgulho. Mas que não é bem assim que o evangelho funciona. Nós precisamos resplandecer a glória de Deus e não a nossa própria glória, porque essa nós nem temos. Então, em todas essas igrejas, são 7, né? Ele nos dá conselhos. Ele adverte as igrejas que estavam no pecado. E vocês podem perceber que ele segue dando um conselho. E depois, para as igrejas voltarem ao caminho que deviam, como por exemplo aqui em Laodiceia, ele manda que adquiram riquezas nos céus. Adquiram as riquezas do Senhor. E não as riquezas que eles podiam comprar com dinheiro ou qualquer coisa do tipo. E que voltem à santidade. Então, todas as igrejas, ele deixa conselhos pra gente. E ele fala que se as igrejas se arrependerem, elas serão adicionadas no livro da vida. Elas terão um lugar no reino dos céus. E serão muito bem providas, como Pedro fala lá. E
no capítulo 2, vamos voltar lá. Apocalipse. Versículo 9. Essa daqui é a carta à igreja de Esmirna. E ele não faz nenhuma advertência assim extremamente grave que nem as outras igrejas, mas ele dá um conselho, ele dá um incentivo, digamos assim. E ele fala: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então aqui ele fala: olha, vocês serão perseguidos. Ele já avisa: vocês passarão por aflições. Mas eu tenho visto que vocês têm passado por isso, e eu darei a recompensa eterna. Eu entregarei a vocês a porta dos céus para que vocês possam entrar. Então ele o Senhor mais uma vez nos fala: olha, continue, mas continue prevalecendo em santidade, em amor, em fé, em fraternidade. E nós precisamos seguir esses conselhos. Lá no capítulo 3, versículo 1. É a carta à igreja de Sardes. E João escreve o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Eu acho essa advertência que João dá para a igreja de Sardes. João não, né? Ele escreve, mas que foi dada pelo Senhor, que ela é muito válida para os nossos dias atuais. Muitas pessoas, às vezes até mesmo nós, estamos vivendo e nós temos a fama de estar vivos. Nós temos praticado coisas, nós temos feito coisas, temos vivido de uma forma que parece que nós estamos vivos. Mas o Senhor, Ele sabe que nós estamos mortos por dentro. Ou seja, já abandonamos o primeiro amor, já abandonamos a fé, já abandonamos a perseverança. E então, Ele fala que nós precisamos estar atentos, porque se nós dormirmos no ponto, Ele vai vir como ladrão. E nós não veremos a hora e já será tarde. Não haverá mais tempo para arrependimento, para mudança, para renúncia. Não haverá mais tempo. E a gente sabe que a volta de Jesus está próxima. Nós sabemos que é chegado o reino dos céus. E nós precisamos estar preparados para que não cheguemos no dia e falar: Senhor, Senhor, profetizei no teu nome, expulsei demônios. E o Senhor virá para você e falar: desculpa, mas eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Nunca me falaram de você aqui nos céus. Lá no inferno ninguém nunca falou seu nome. Então, passa reto porque eu não sei quem você é. Muitas vezes nós temos profetizado, nós temos orado, nós temos falado de Jesus, falado coisas sobre o Evangelho, mas que na verdade é tudo da nossa boca. É tudo do nosso conhecimento e não revelação do Espírito de Deus. Então nós precisamos andar em verdade para que nós sejamos reconhecidos pelo Senhor de dia e que nós estejamos atentos. Ainda em Apocalipse 3, no versículo 8. Essa é a carta à igreja de Filadélfia, que João escreve o seguinte: conheço as suas obras, Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos.
farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, muitas vezes nós ouvimos falar: você está sendo humilhado, mas o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te dar glória. Não é que esteja errado, mas é que, na verdade, nós precisamos andar em perseverança, nós precisamos guardar o nome do Senhor, nós precisamos honrar o nome do Senhor para que a honra caia sobre as nossas vidas. Então, na realidade, nós já temos a vitória. O Senhor já deixou aqui prometido que se nós continuarmos perseverantes, nós receberemos esse livramento das aflições, da provação que virá sobre a terra nos últimos dias. E nós precisamos ter esperança nisso aqui. Nós precisamos acreditar que se nós procedermos de maneira correta, de maneira perseverante, de maneira fiel ao Senhor, se nós guardarmos os princípios dele e praticarmos a palavra dele em amor, então nós seremos livrados da provação. Nós seremos guardados debaixo das gloriosas e poderosas mãos dele. Então a gente precisa, como a própria palavra diz, trazer à memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é que nós temos um caminho a seguir. E ele tem um trajeto final. Ele tem um ponto final. E nós sabemos que vale a pena traçar esse caminho, por mais difícil que seja. Aqui todas as igrejas, elas passaram por provações, por aflições. Mas o Senhor fala: se você se arrepender e voltar aos meus caminhos, então eu te darei a recompensa da vida eterna. Então nós precisamos andar nesse amor, nessa esperança. Agora eu quero que vocês abram comigo lá em Apocalipse 10. A partir do versículo 8 a gente vai ler. Amém? Fala o seguinte: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como o mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Da primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei viajando, porque João, ele conta sobre a visão que ele teve do anjo que estava entre a terra e o mar, e ele segurava um livro na mão dele. Na realidade, todo o livro de Apocalipse conta uma parte, a maior parte, conta sobre as visões de João que o Senhor entregou a ele sobre os acontecimentos dos últimos tempos e sobre as profecias que precisavam ser ditas à igreja. E aqui ele conta sobre essa visão do anjo do livro. E na primeira vez que eu li, eu fiquei: oxi, o cara comeu o livro, pediu pro anjo comer o livro, como assim? Pediu pro anjo para poder comer o livro. E eu fiquei sem entender nada. E aí eu fui procurar sobre isso, e alguns estudos teológicos falam que o livro era o Evangelho, ele representa o Evangelho. E nós precisamos, assim como João comeu o livro, nós precisamos nos alimentar da verdade do Evangelho. E eu achei interessante essa parte de que era doce como mel na boca, mas que quando chegava ao estômago era amargo. E eu fiquei pensando nisso, fiquei refletindo nisso, porque não faz sentido você comer uma coisa que na sua boca tem um gosto de mel, tem um gosto delicioso, saboroso, e quando chega ao seu estômago é algo completamente horrível. Até porque as nossas papilas gustativas estão na boca. Então não tem como você sentir dois gostos numa mesma coisa. Mas a verdade é que existem algumas pessoas que só sentem o gosto doce. As pessoas que estão ali se alimentando do Evangelho e que tudo está muito perfeito, tudo está muito
glorioso, o Senhor tem sido fiel na minha vida, o Senhor tem sido poderoso na minha vida. Toda semana eu tenho ido para a igreja e, nossa, os cultos estão sendo bênção. Mas não adianta a gente viver falando que o Senhor tem nos dado vitória, não adianta nós irmos para a igreja toda semana se a gente não vive, na verdade, manifestando a glória de Deus. Porque nós podemos saber de Bíblia, nós podemos saber os textos, o que significam as coisas, mas a gente pode acabar acumulando isso dentro da gente. A gente pode acabar obtendo algumas condutas que não batem com a verdade a qual a gente fala que segue. E não adianta nós estarmos muito bem, sendo que as pessoas ao nosso redor estão carentes de justiça, estão carentes do amor de Jesus, estão carentes do perdão do Espírito Santo. Então, nós não podemos ser essas pessoas que só sentem esse gosto doce na boca, que só sentem as coisas boas, que a vida é tudo um mar de rosas, que você é o centro de tudo e o Senhor tem derramado as bênçãos sobre você. Não é assim que o Evangelho funciona. Da mesma forma que existem pessoas que só sentem um gosto doce, existem pessoas que só sentem o gosto amargo. E são aquelas pessoas que estão perdidas. São as pessoas que carecem de justiça e carecem do perdão do Senhor. Elas são confrontadas pelo Evangelho, são envergonhadas pelo Evangelho. E obviamente que isso não tem um gosto doce. Obviamente que isso não é uma coisa boa, não é uma coisa confortável. Vocês aqui que já são convertidos, provavelmente na conversão de vocês, desde o começo até os dias de hoje, vocês são muito confrontados. E a palavra, ela tem essa função. Ela tem a função de nos confrontar, de nos mostrar a verdade, de nos mostrar que nós não estamos nessa verdade e nos dar a solução, o caminho a seguir. Então, muitas pessoas não se entregam, não cedem a essa palavra, as verdades da palavra, e preferem permanecer no engano, no espírito de rebeldia, e são as pessoas que sentem apenas o gosto amargo. E temos também as pessoas mais abençoadas, as preferidas do Senhor, que são as que não sentem nada também. Não é doce, não é amargo, não é nada. Não tô nem me alimentando para estar sentindo gosto nenhum. Então, eu não sei quem dos três é pior, sinceramente, mas eu sei que nós não podemos ser nenhum dos três. Nós precisamos ser como João, que se alimentou do Evangelho, que se alimentou do livro da vida, que seguiu a verdade, que internalizou aquilo nele e que ele seguia perante essa palavra. Ele seguia as ordens do Senhor, ele fazia como o Senhor mandava, ele se relacionava com o Senhor. Então, a gente não pode só querer ler a Bíblia, a gente não pode só querer as bênçãos sobre nossas vidas, a gente não pode se rebelar quando nos sentirmos confrontados, e a gente também não pode deixar de se alimentar da palavra de Deus. A gente não pode deixar de buscar o alimento que sacia a nossa fome. Lá em Mateus, se eu não me engano, o Senhor Jesus, ele encontra a viúva e ele fala que ele tinha uma água que, se ela soubesse quem ele era, eu falei o quê? A mulher samaritana, desculpa. Que ele tinha uma água que fluía diretamente do trono dele, e que aquela água saciaria a sede dela de forma que ela nunca mais precisaria de nada. Então, da mesma forma, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, dessa verdade que o Senhor nos entrega, esse pão de cada dia que Ele nos entrega, para que nós nunca mais precisemos de nada, para que o nosso interior, para que o nosso estômago, digamos assim, de forma representativa, não tenha mais espaço para nenhum outro tipo de alimento, que nós possamos nos alimentar apenas da verdade dele. E o versículo 11 me chamou a atenção, porque João fala: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu creio que isso aqui servia tanto para aqueles que não se alimentavam de nada, quanto para aqueles que apenas sentem um gosto doce. Porque nós precisamos estar no Evangelho, nós precisamos sentir o gosto doce da palavra, mas nós precisamos sentir o amargo
para que nós nos lembremos de que o reino dos céus não pertence somente a gente. O reino dos céus, ele não pertence somente aos crentes. Ele não pertence somente a quem está aqui. Ali fora, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, em todas as nações, em todos os povos e tribos, existem pessoas que carecem do amor de Jesus. Existem pessoas que carecem da justiça de Jesus. E nós precisamos levar a verdade a essas pessoas. Nós precisamos profetizar novamente, nós precisamos falar novamente quantas vezes for necessário. Porque ainda existem povos, nações, línguas e reis que carecem da justiça de Deus. E por que eles carecem da justiça? E não somente do amor, mas também da justiça. É porque quando não há mais tempo para ser feita a justiça, a ira de Deus vem. Então nós precisamos agir enquanto é tempo de ser feita a justiça, para que as pessoas não experimentem da ira de Deus. Porque, obviamente que cada um é responsável, né, pelos seus próprios atos, pelas suas próprias condutas. Mas existem pessoas que são totalmente leigas. Existem pessoas que nunca nem ouviram o nome de Jesus. Existem pessoas que nunca se depararam com essa verdade, que nunca experimentaram da presença de Deus. Então, nós somos responsáveis por levar a presença de Deus até essas pessoas. Nós, como corpo de Cristo, nós somos responsáveis por estabelecer o reino de Deus na terra. Então, quando Pedro fala lá na segunda carta que ele escreve, que tudo nos foi dado pela misericórdia de Deus, pela graça dele, nós precisamos pegar isso, nós precisamos tomar posse disso, precisamos agir conforme essas palavras são liberadas sobre nossas vidas. Porque a palavra de Deus é a verdade. E se está escrito aqui, então é verdade. Pode não estar aparecendo na sua vida por conta das circunstâncias, por conta do que está acontecendo, de muitas questões, mas é verdade. E acho que em Pedro também, ou em Tiago, fala que a palavra de Deus vai se cumprir. Então nós precisamos agir conforme a palavra, para que nós andemos em glória, para que nós andemos na graça do Senhor. E aí, esse profetizar novamente que João fala, ele se refere a voltar ao primeiro amor. Aquele mesmo primeiro amor que foi abandonado pelas igrejas de Apocalipse, pelas 7 igrejas que receberam as cartas do Senhor. Aquele manual que Pedro dá é o que nós precisamos seguir. É o que João se refere a voltar a profetizar. Profetizar novamente quantas vezes for preciso. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos agir debaixo de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então, que a gente cultive a fé e o amor e todas essas características dentro de nós. Porque se não há uma, não há outra. Não há outra, não há uma. Então a gente precisa seguir essa linha que Pedro nos entrega e praticar isso. E se a gente prestar atenção, é muito parecido, essas características que ele dá são muito parecidas com os frutos do Espírito. Então isso já deixa muito óbvio pra gente que não dá para viver de acordo com a nossa carne. Não dá pra gente agir de acordo com as nossas razões, de acordo com o que a gente sabe, de acordo com o que a gente acha, de acordo com o que o mundo nos oferece. Nós precisamos agir de acordo com o que o Espírito Santo nos fala, nos dirige e o Senhor nos dá como princípios para nós seguirmos. Vamos agora em Apocalipse 12. A gente vai precisar ler o texto todo. Então, é um pouco mais longuinho, mas vamos lá. A partir do versículo 1, fala o seguinte: Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças
e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz forte dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher e o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Essa visão que João teve fala sobre uma mulher que estava grávida e que era perseguida por um dragão que queria comer o filho dela. Primeira vez que eu li também fiquei meio confusa, porque é muita informação ao mesmo tempo para assimilar. E o livro de Apocalipse nos traz alguns elementos que significam coisas que vão além do significado literal que a gente conhece. E aqui, a mulher somos nós, a igreja. Alguns teólogos falam até que representa a nação de Israel, que são os escolhidos. E o filho representa Jesus. O dragão, obviamente, Satanás. Então, aqui ele fala que o mesmo que era serpente lá no começo, ele como dragão para perseguir a mulher e para querer dragar o filho dela. Então, isso não é nem um pouco à toa que está escrito aqui, porque é um aviso de que a partir do momento que nós nos tornamos igreja, que nós nos tornamos a noiva de Cristo, nós seremos perseguidos pelo dragão, nós seremos perseguidos por Satanás. Mas nós não devemos temer, porque Satanás ele nos persegue, ele tenta nos derrubar, porque ele sabe que tem pouco tempo para ele. Ele sabe que ele já foi vencido e que ele não pode contra nós. Então, ele tenta a todo tempo nos perseguir, nos rondar para que a gente caia, para que a gente ceda ao reino das trevas. Mas a gente precisa andar na luz, porque onde há luz, as trevas não prevalecem. Então, nós recebemos esse ano, no ano de 2023, uma palavra profética, que é um ano de colheita. E agora, vamos relacionar esse texto com essa palavra. O dragão, ele estava perseguindo a igreja que estava prestes a dar luz a... Ou seja, o diabo, ele quer dragar a todo custo os nossos frutos, porque ele sabe que se ele matar os nossos frutos, ele mata a igreja. E se ele mata a igreja, ele vence. Mas ele sabe que ele não pode vencer. Por isso que nós precisamos prevalecer na verdade e na justiça, para que nossos frutos sejam visíveis, para que os nossos frutos sejam colhidos e para que não haja
uma colheita improdutiva, para que não haja uma ceifadura. Então, nós precisamos estar focados no Senhor, nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos proceder na verdade, de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com a graça dele, que ela vem sobre as nossas vidas, direcionando um caminho, direcionando uma verdade, de acordo com o Espírito Santo, porque ele é o único que pode nos convencer a viver dessa forma. Até porque é loucura, você segue uma coisa que você sabe que vai te causar muitas aflições, muitas tribulações, mas é porque a gente sabe que vale a pena. Então nós precisamos seguir sendo loucos por Jesus. Nós precisamos seguir em retidão, em fé, em amor, em conhecimento, virtude, domínio próprio, perseverança, fraternidade e piedade. Até porque tudo que é falado aqui é falado sobre um corpo. Então, mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Isso aqui é a igreja, você é templo do Espírito Santo. E, por exemplo, o meu braço, se ele estiver aqui solto no chão, ele não vai viver, porque ele não está junto ao corpo. Então, você é templo do Espírito Santo, sim, mas você precisa estar em comunhão com o corpo, porque o corpo ele não é feito de um membro só, ele é feito de partes que estão juntas, que estão unidas em um só funcionamento. Então, todos nós precisamos nos dedicar a viver de acordo com o que o Senhor nos manda, a viver de acordo com o que agrada ao coração dele, a entregar ofertas que agradam o nariz do Senhor, para que o nosso incenso possa subir como um cheiro agradável. E a gente precisa estar atento, como João alertou a igreja, porque nós estamos nos últimos dias e nós estamos enfrentando grandes batalhas, tanto como mundo, quanto nação, quanto estado, quanto cidade, quanto família, quanto pessoa, como profissional. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um pacote de problemas, tem um pacote de dificuldades, mas que nós precisamos ter disposição para poder enfrentar tudo isso. Nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, porque ele é o único que pode nos sustentar. Então, que a gente possa continuar nessa conduta que Pedro nos descreve, para que a gente possa continuar se fortalecendo. É interessante que ele fala que se a gente proceder dessa maneira, a gente é livrado de ser inoperante e improdutivo. Então não tem como você agir dessa forma, não tem como você ser dessa forma e você não ter frutos. Mas também não tem como você ter frutos se você não age dessa forma. Então nós precisamos agir dessa forma para que nós possamos ver a colheita, para que nós possamos fazer acontecer essa colheita. E aí, lá em Colossenses 1, vamos abrir lá. Nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 14. Fala o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra, da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder,
de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Gente, esse texto, quando eu li, ele encheu meu coração de esperança, porque depois de tudo isso que foi falado, depois de tudo isso que foi entregue, depois de diversas correções, de diversas advertências que o Senhor nos dá, ele vem e fala: eu tenho intercedido por vocês, eu tenho cuidado de vocês para que vocês permaneçam nos meus caminhos, para que vocês permaneçam debaixo da minha graça. Eu tenho entregado a vocês a minha glória. E nós precisamos saber usar, nós precisamos saber receber, nós precisamos agir em pessoas que terão a graça do Senhor e pessoas que manifestam a glória dele. E no 3 também, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Colossenses também. Eu acho interessante o título desse capítulo, que Paulo coloca instruções para um viver santo. E todo o livro de Colossenses, ele dá instruções. Ele fala sobre a glória de Deus, sobre a atitude da igreja perante isso. Então ele começa: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo fala: você precisa viver uma vida santa para que o nome do Senhor seja glorificado. Você precisa viver uma vida reta para que o nome do Senhor seja honrado. Você precisa viver debaixo de amor, de justiça, de verdade, para que a honra venha sobre a sua vida, para que a graça ela permaneça sobre a sua vida. Quando nós estamos em pecado, a Bíblia fala que nós somos destituídos da glória de Deus. E, gente, isso é um peso terrível, porque nós temos a graça sobre as nossas vidas, nós temos o amor do Senhor e nada pode mudar isso. Mas nós podemos sim ser destituídos da glória dele. Nós podemos ser retirados do lugar que nos pertence. Na real, não retirados, nós nos retirarmos do lugar que ele preparou para nós, porque nós não estamos preparados para viver aquilo. Essa semana eu li uma frase que eu achei muito interessante: só vive o propósito quem suporta o processo.
E eu falei, caramba, isso é extremamente verdade, porque muitas vezes a gente quer andar no caminho do Senhor, nós queremos encontrar a vida eterna, nós queremos encontrar com Ele no reino dos céus, mas a gente não confia no caminho que a gente está seguindo. Muitas vezes a gente toma outros caminhos, ou então a gente dá passos maiores do que deveríamos, ou então a gente fica parado no meio do caminho, não quer ir para lugar nenhum. A gente fica ali parado, paralisado e não continua, nem volta, nem vai. É uma coisa louca. E muitas vezes as nossas vidas são assim. A gente precisa confiar no caminho que o Senhor nos entregou, no caminho que o Senhor apontou para nós andarmos. E nós precisamos confiar aonde esse caminho vai nos levar. Porque se a gente não tiver a plena convicção de onde nós vamos chegar, de quem nós vamos encontrar no final, nada vai valer a pena. Não vale a pena você ter uma vida de santidade, não vale a pena você rejeitar os prazeres do mundo, não vai valer a pena você fazer sacrifícios, não vai valer a pena você abandonar coisas, renunciar suas vontades, seus sonhos, algum trabalho, oportunidades que o mundo te oferece. Nada disso vai valer a pena se você não souber qual é o seu destino final. Muitas vezes a gente está na igreja, eu já estive assim, eu desde sempre nasci em berço cristão, filha de pastores e tudo mais, e aí eu vivia minha vida indo para a igreja e lia a Bíblia, orava às vezes, servia na igreja, mas eu tinha medo de morrer. Não sei porque eu sempre tive um medo de morrer muito grande, porque eu tinha medo de abandonar a terra, de sair da terra, de não ter mais as coisas que eu tenho aqui, porque eu ficava inconformada de passar uma eternidade inteira vivendo uma coisa que eu não sei o que é, sendo que eu estou vivendo uma coisa que eu gosto muito aqui na terra. E é realmente sobre isso que nós precisamos entender. Nós precisamos abrir mão da nossa realidade terrena, que não compensa, por sinal, para seguirmos a realidade eterna, para nós estarmos ocupando o lugar que o Senhor ele preparou para nós no reino dele. Então, da mesma forma que o lugar já está preparado, da mesma forma que o destino já está traçado, nós precisamos caminhar até o destino e nós precisamos nos preparar para que nós ocupemos esse lugar. Então, a santidade é uma coisa extremamente necessária para a gente. É uma coisa extremamente obrigatória, é uma coisa irrefutável na vida cristã. E a partir do momento que nós recebemos o amor de Jesus, a partir do momento que nós confessamos o nome dele como nosso Senhor e Salvador, então nós nos sujeitamos a passar pelo julgamento que ele faz sobre a vida de cada um. Ou seja, nós precisamos realmente estar em santidade. E santidade não é ser perfeito, não cometer nenhum erro, até porque afinal de contas nós somos humanos. Então não dá para você viver sem cometer erros. Isso é impossível. A não ser que você seja transformado em anjo, aí é outra história. Mas até mesmo os anjos pecaram, como por exemplo Lúcifer. Então nós precisamos nos sujeitar a não viver para sempre limpos, mas nos sujeitar a estarmos sendo constantemente limpos pelo Senhor. Da mesma forma que no princípio, pelo sangue dele, nós somos lavados e remidos de todo e qualquer pecado. Nós precisamos continuar nos limpando diariamente, continuamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, por toda a nossa vida, até que ela chegue ao fim. E eu não lembro onde exatamente, mas fala que aqueles que se limpam constantemente, que vivem em santidade, eles encontrarão a vida eterna. E eu esqueci da segunda parte. Hã? Não era isso. Enfim. E o Senhor ele fala que aqueles que estão vivendo debaixo de santidade, eles serão recompensados e estarão muito bem providos no reino dos céus. Aqui em Colossenses nós recebemos também mais um manual. A Bíblia ela é cheia de manuais, cheia de dicas, cheia de instruções para que a gente percorra em cima disso, para que a gente viva em cima disso, para que a gente nos molde conforme o Senhor quer que nós sejamos. E a gente precisa obedecer essa palavra. A gente precisa cultivar
a fé nessa verdade. Porque se a gente não tiver fé, é muito fácil ler. Mas ler por ler não adianta. Nós precisamos ler, acreditar, guardar isso no nosso coração e viver. Nós precisamos cumprir. Nós precisamos honrar essa palavra que foi escrita e deixada para nós. E o Senhor, Ele nos entregou e Ele fez questão de escrever cada detalhe e não deixar que nenhuma vírgula, nenhum ponto fosse retirado, para que nós pudéssemos receber tudo que Ele falou, tudo que Ele nos entregou a homens santos e até os dias de hoje Ele entrega a nós mesmos, no secreto, em situações onde nós nos deixamos sensíveis à voz dEle. Então, beleza, a gente precisa viver em santidade, a gente precisa falar do amor de Jesus para as pessoas, a gente precisa estabelecer o reino de Deus, mas como a gente faz isso? É a grande pergunta. Porque realmente a voz da nossa carne é muito alta, ela grita horrores, os nossos impulsos da alma são enormes e cultivar e viver pelo Espírito é difícil. Não é fácil, mas nós precisamos estar dispostos a tentar. Nós precisamos estar dispostos a ir e viver, sem perguntar, sem ficar questionando e apenas pedir ajuda para poder percorrer isso. Até porque o Senhor, Ele já falou. Nós temos alguns caminhos, né, algumas coisas que nos ajudam a fortalecer essa santidade dentro de nós. E o principal é o relacionamento com o Senhor. Como que a gente se relaciona com o Senhor? Oração, Bíblia, jejum, comunhão com irmãos, tempo com Deus. Tudo isso faz parte de uma base que nos fortalece cada vez mais na verdade de Jesus. Porque se a gente não lê Bíblia, a gente não conhece a verdade. E se a gente só lê, mas não vive, também não adianta de nada. Porque vão ser só letras, só palavras, só textos bonitos e bem escritos por homens sábios, mas que não vão valer de nada na nossa vida. Porque afinal de contas, se, sei lá, você lê um livro de matemática explicando a fazer uma conta, e aí chega na prova, e você não faz a conta, não vai valer de nada, porque você não aplicou o que você leu. Você não sabe ali fazer porque você não leu direito. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa com a Bíblia. A palavra do Senhor, ela está aqui na nossa mão. A gente pode, sei lá, qualquer livraria chegar a comprar uma Bíblia. Nós temos acesso a isso no celular. E agora a gente tem acesso a tudo no celular. A internet tem tudo. E nós temos a palavra do Senhor. Nós temos pessoas que disponibilizam estudos sobre a palavra de Deus. Temos livros que podem nos ajudar falando sobre o Evangelho e como ter uma conduta santa, como de fato manifestar a glória do Senhor através das nossas vidas. E não só ler a palavra, mas nós precisamos meditar nela. Assim como o Senhor fala, meditar na palavra de dia e de noite. Mas o que é meditar? É ler e ficar ali... Aí você fica ali 3 horas só olhando para a cara da Bíblia e não vem nada. Não é isso, não é ficar com o olho fechado, uma musiquinha calma e ficar ali esperando que alguma coisa venha na sua mente. Porque vai vir um monte de coisa na nossa mente, né? Porque nós estamos suscetíveis a diversas distrações e o nosso cérebro não para. Mas o nosso espírito, aí é outra história. Então, nós precisamos, de fato, entender o que a palavra está nos dizendo. Nós precisamos, de fato, mergulhar no que está escrito aqui e procurar saber o que significa, quando foi escrito, de que forma, e perguntar ao Senhor o que significa, pedir ao Senhor que isso se torne verdade nas nossas vidas e declarar toda a palavra sobre nossas vidas até que se torne uma verdade, até que se torne a nossa realidade. A gente cantou agora há pouco no louvor e, de fato, nós precisamos tomar o reino dos céus como a nossa realidade. Além de orar, precisamos orar. E muitas pessoas acham que quando a gente fala, o cristão ele precisa orar, a gente precisa orar muito para poder as coisas irem bem, para a gente poder ouvir a voz do Senhor. Mas tem gente que chega lá e faz uma listinha de supermercado, faz uma lista de desejos. A oração é: Senhor, abençoa minha família, Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá um emprego novo, Senhor, me dá uma roupa nova, Senhor, me dá, Senhor, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes a gente nem sabe se isso tudo é da vontade de Deus. A gente nem sabe se isso é o que o Senhor quer ouvir de nós. Se
isso é o que Ele espera ouvir de nós. E algumas pessoas também não estão nem interessadas em saber o que é, só chega... É como se chegasse, batesse ponto e saísse. Como se cumprisse um ritual. E não deve ser um ritual. Deve ser um momento prazeroso. Muitos dias vão ser difíceis você chegar e ter ali seu momento de oração e tudo mais. Até porque, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está distraído, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está irritado. E tem dias que a gente não quer nada com Deus. Mas é justamente nesses dias que a gente precisa estar com Deus. Porque no momento que a gente sai dessa presença, sai debaixo do governo dele, é o momento que a gente se perde, é o momento que a gente faz um monte de besteira, é o momento que a gente age por impulso e sai errando tudo, sai pecando um monte. Então nós precisamos, de fato, estar ligados a Ele. E a oração, ela precisa ser uma forma de nós ouvirmos a voz de Deus. Não só de chegar e falar, Senhor, hoje aconteceu isso, isso e isso. E aí eu estou triste por isso, por isso, por isso. E aí eu queria que o Senhor fizesse isso, isso e isso. Deus não é seu psicólogo e Ele também não é o gênio da lâmpada. Ele não está lá para você só ficar desabafando horrores com Ele e te pedir um monte de coisa, e você pedir um monte de coisa. E Ele vai te conceder tudo, magicamente, vai aparecer lá os 3 desejos que você fez. Não é assim que funciona com Deus. Nós precisamos chegar, nós precisamos nos expor ao Senhor. Beleza, você está precisando desabafar com o Senhor? Desabafa. Eu já fiz isso por muito tempo. Chega lá e fala, Senhor, hoje não está dando, estou assim, 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 e aconteceu isso, isso, isso e isso, mas eu não quero que isso tome o lugar do Senhor na minha vida, no meu dia, na minha semana. Eu não quero que isso roube a minha mente de tal forma que eu tire os meus olhos de Ti. Eu não quero que isso roube meu coração de tal forma que eu seja tirada da Sua presença para poder fazer qualquer outra coisa. Então, nós precisamos nos expor ao Senhor e entregar aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que nós estamos passando a Ele e fazer com que isso se torne algo passageiro, para que as verdades dele sejam realmente concretizadas nas nossas vidas. Nós temos o jejum, que é bem difícil para algumas pessoas, é mais fácil para outras, e que na realidade vai ser sempre difícil para a gente, porque vou ficar um dia inteiro sem comer, gente. Até ficar mais 2 horinhas sem comer é tão bom, mas a gente precisa, e não só ficar sem comida, mas nos afastar daquilo que tem servido de alimento para a gente e que não é a verdade de Deus, que não deve ser alimento para nós, e nós estamos nos alimentando daquilo. E o relacionamento com Deus precisa ser uma coisa constante, não de intensidade, mas de constância. Não é de, eu preciso hoje, vou aqui ficar 5 horas no secreto, vou ler um livro inteiro da Bíblia, vou estudar um livro inteiro aqui desse escritor que eu gosto, que ele fala muito de Deus, vou orar não sei quantas horas, vou falar para todo mundo de Jesus. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos entregar, dar o nosso melhor, não somente em um dia, mas decidir dar o nosso melhor todos os dias das nossas vidas e nos dedicarmos a Ele. Então, que a gente possa viver uma vida debaixo de santidade, debaixo de comunhão, debaixo de conhecimento, e que nós possamos prevalecer debaixo da verdade, da justiça e da graça de Deus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, espero que tenha edificado a vida de vocês. E é isso. Vamos orar? Senhor Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença que sentimos real aqui. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está nesse lugar, nós sabemos que o Senhor está falando aos nossos corações, está nos ministrando e está nos apontando um caminho, Pai. Nós temos passado por situações que o Senhor sabe, o Senhor tem sondado os nossos corações, o Senhor sabe como nós estamos, como está a nossa vida, como nós estamos como filhos de Deus e como tem sido o nosso comportamento no reino de Deus. Então, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a voltarmos aos caminhos que agradam a Ti, a proceder de forma que agrade o seu coração, a proceder debaixo de verdade e justiça, Senhor. Que nós possamos ser piedosos, que nós possamos ter fé, que nós possamos ter domínio próprio, que nós possamos buscar o conhecimento da Tua verdade, do Teu reino, das coisas divinas, Pai, daquelas coisas que não passam. Que nós possamos, Jesus, estar em fraternidade com os nossos irmãos e que nós possamos estar em amor. Que nós possamos, Pai, permanecer
nessas coisas, nós possamos trilhar esse caminho e profetizar novamente quantas vezes for preciso, voltar novamente ao primeiro amor quantas vezes for preciso, e cumprir a tua palavra, Senhor, e espalhar o teu evangelho e manifestar a tua verdade, Pai. Que as nossas vidas manifestem a tua glória, ó Deus, que as nossas vidas sejam instrumentos do teu reino, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos nessa noite. Amém. Glória a Deus. Menina tá cheia. Tá uma metralhadora. Filha de Williams? Não, isso é o Espírito Santo. O Williams não faz isso tão bem assim. Pode ter certeza que isso é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você foi abençoado com essa palavra, querido? Mas ainda tem algo mais para abençoar a sua vida nessa noite, que é participar da mesa do Senhor. Tem alguma coisa aqui no microfone? Nós vamos cear nessa noite, eu e você, todos nós que aqui estamos. Apóstolo, quem pode cear? Queridos, a ceia do Senhor. A ceia não é do MGC. O MGC não deu corpo a ninguém. O MGC não derramou corpo nem sangue para ninguém. Quem nos deu o seu corpo e o seu sangue foi o Senhor. Amém? Como está a tua vida hoje? A palavra que você ouviu, o que você tem praticado, está alinhado com o que a palavra de Deus está dizendo? Porque nesse texto que Sofia leu, em 2ª carta de Pedro 1, ele nos coloca algo muito interessante. O poder de Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Como esse poder foi nos dado? Se não através da vida, morte e ressurreição de Jesus. E ele coloca mais: por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e bondade. Você conhece a Jesus? Queridos, conhecer Jesus não é na mente. Eu conheço muitos teólogos que são ateus. Então, se conhecer Jesus fosse na mente, esse cara seria o mais louco do mundo. Porque ele estudou Deus, mas é incrédulo. Conhecer Jesus é no seu espírito. Participar dele é através do seu espírito. Aí Pedro diz, desta maneira, ele nos deu as suas grandes promessas, para que por elas vocês possam participar da natureza divina e fujam da corrupção que os desejos malignos trouxeram ao mundo. E é interessante que a ceia, ela fala justamente de participar da mesa do Senhor. O que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva, e nós estamos comendo e bebendo Jesus. Você está vendo Jesus ali, no copinho? Não. Porque ele não está no copinho. O que nós vamos fazer nessa hora é um memorial. E por que memorial? Porque o memorial, ele celebra o que aconteceu, o que era, o que é e o que será. Porque aquele que era, que é, que era e que há de vir, ele é o mesmo. E essa foi a ordem que Paulo nos dá, através da ordem que Jesus deu a Paulo. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar isso. Porque recebi do Senhor que lhe transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, pegou o pão, e depois de dizer, braca, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é para vocês. Jesus não foi morto para Deus. Jesus não foi morto por causa do meu pecado. Jesus foi morto por causa de mim, com pecado ou não.
tremendo isso? Você daria a sua vida por alguém que você nem conhece? Isso é o amor. Jesus não morreu por causa do meu pecado. Morreu por causa de mim. Por causa de você. Mas apóstolo, no meu pecado, Ele me purificou através do seu sangue. Ele se fez maldição porque o pecado me amaldiçoa. E Ele pegou a minha maldição, tomou sobre Ele. E naquela cruz Ele aniquilou a maldição. Eu e você pudéssemos celebrar a vida dEle em nós. Esse é o meu corpo, que é para vocês. Façam isto como um memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: este é o meu cálice. É a nova aliança, realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até Ele vir. Nós estamos anunciando o Senhor nessa noite. Anunciando que Ele foi morto por causa de mim e de você. Mas acima de tudo, que Ele tem uma aliança comigo. E uma aliança é algo tremendo e poderoso, porque a aliança, ela é diferente de um contrato. Queridos, Deus não tem um contrato com você. Porque qual a diferença? A diferença é que num contrato, se uma das partes não fizer aquilo que está escrito, você pode anular o contrato. Mas na aliança, diz o seguinte: que se eu não fizer o que está escrito aqui, Ele continuará sendo o mesmo. Ele continuará sendo Deus. O seu amor continuará sendo o mesmo, até que eu me arrependa. Então, se você hoje tem algo a confessar ao Senhor, se você tem algo hoje para alinhar a sua vida, ou se você até tem que entregar a tua vida ao Senhor, porque hoje você sente do Espírito que você precisa de algo mais com Deus. Paulo ainda nos ensina: portanto, quem comer o pão do Senhor e beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que a pessoa examine a si mesma, e então coma o pão e beba o cálice. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesmo. Paulo está mandando a gente não tomar do cálice. Não, Paulo está mandando o seguinte: fecha os teus olhos. E eu te convido agora a você fechar os seus olhos. Você está na casa do Senhor. Você foi exposto ao louvor, à adoração, à ministração do Espírito, da palavra, da presença de Deus. E como Sofia bem colocou, nós não somos totalmente santos, nós estamos num processo, num caminho, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se nós queremos ir ao Pai, não temos outro caminho senão Ele. E esse caminho perpassa por esse Evangelho, por essa ceia, por essa celebração nessa noite, do qual eu e você não podemos participar sem antes confessarmos os nossos pecados a Ele, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra braca, né, quer dizer abençoar. Ela no hebraico, ela é original de bereca. Braca significa bênção. Bereca significa joelho. E é interessante que fala da apresentação, da ligação entre a adoração e o ato de ajoelhar-se. Zebraca significa ser abençoado. Mas deixa eu te dizer o que é ser abençoado aqui. Está lá em Mateus 9:8. É quando Jesus fala para aquele enfermo que está na sua cama: levanta e anda. E aí os religiosos perguntaram, primeiro, que era sábado, segundo, que é: quem é esse que tem autoridade para curar os outros e ainda mais perdoar pecados?
E Jesus olhou para aquele aleijado e falou assim, ó, toma teu leito, levanta e anda, porque os teus pecados estão perdoados. A bênção que Paulo está falando, que Jesus abençoou o pão e abençoou o cálice. Ele está dizendo assim, Jesus, Ele tem autoridade para perdoar os meus e os seus pecados. Então não coma, se você não está disposto a deixar o pecado. Mas se você está disposto a se tornar mais forte para resistir ao maligno, fugir do mal e prosseguir e caminhar com Jesus, hoje é o dia de você participar da ceia do Senhor. Amém? Filha, por favor, você vai receber, todos que forem tomar a ceia, por favor, fica de pé. A ceia do Senhor, amém? E você tem o direito de participar da mesa do Senhor, como participou desse culto, como você tem o direito de participar da vida, da glória de Deus, de uma vida abundante, de uma vida que celebra o nome do Senhor. Queridos, a nossa alma, ela não é capaz de suportar todas as aflições que esse mundo tem para nós. Se nós pegássemos e soltássemos o bicho, literalmente, e fizéssemos tudo que dá na nossa telha, vai chegar uma hora que até a nossa alma, por mais que a gente se farte de todos os pecados e prazeres do mundo, ela vai se curvar. Ela estará... Ela estará depressiva, ansiosa, vazia. Pode ganhar todo o dinheiro do mundo, pode ter todas as mulheres do mundo, pode ter todos os prazeres do mundo, que no final continuará. Por quê? Porque a alma não foi feita para ser cheia. Você é um indivíduo que tem um espírito, que é um espírito, que habita num corpo, que tem uma alma. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Por isso que aquele que você alimenta, se você alimenta a carne é mais forte. Mas se você alimenta o Espírito faz a vontade de Deus. E a única coisa que pode verdadeiramente fazer com que a gente viva nesse mundo ainda, mas como para a eternidade, é acrescentar a nossa vida a palavra do Senhor. Acrescentar a nossa vida tudo isso que Pedro está nos ensinando, que Paulo nos ensinou. Acrescentar. E ele fala, pense em acrescentar a bondade, a fé. Ou seja, de um sentimento a uma ação. Conhecimento a bondade. Autocontrole ao conhecimento. Perseverança ao autocontrole. Piedade à perseverança. Afeição fraternal à piedade. E amor à afeição fraternal. Ele fala de algo que eu penso, que eu sei, que eu sinto, mas que eu pratico. Que o Senhor lhe acrescente hoje na tua vida. Que Ele acrescente na tua memória. Que Ele acrescente nos teus sentimentos, nas suas emoções. Amém? Nós vamos... Opa. Abra o seu copinho com cuidado. Olha que diferença. Amém, queridos? Como Paulo nos ensinou, pegou o pão, partiu, consagrou. Eu queria que você participasse comigo nessa noite. Pai, nós te damos graça nessa hora, Senhor. Um dia privilegiado, onde nós estamos na tua casa, ouvindo a tua palavra, participando da comunhão dos santos e da mesa do Senhor. E assim como o Senhor instruiu Paulo, Pai, nós pegamos o pão nessa noite
e declaramos que ao corpo do Senhor santificamos para a tua glória e o teu louvor. E fazemos esse memorial, Pai, porque cremos que este corpo foi nos dado naquela cruz, onde o Senhor nos amou primeiro. Nós não éramos dignos, nós não somos dignos e nunca seremos dignos, mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu corpo por causa de nós. E nós te celebramos e consagramos esse pão e comemos em memória do Senhor, todos juntos. Amém? Semelhante, Senhor, nós consagramos o cálice do Senhor, que simboliza o teu sangue, que simboliza o perdão dos nossos pecados, porque a ti foi dado o poder de perdoar pecados. E nós nos rendemos ao Senhor e confessamos os nossos pecados e cremos que o Senhor é fiel e justo para perdoá-los, mas também para terminar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Que nessa noite nós tenhamos o nosso pecado perdoado. Que o nosso espírito receba vida, palavra, fé, bondade. E tudo aquilo que foi ministrado nessa noite seja uma semente para o nosso espírito. No nome do Senhor Jesus, que a nossa casa, que a nossa vida, que o nosso trabalho, que os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nós venham viver tudo isso que o Senhor tem acrescentado nessa noite. E nós nos esforçaremos ainda mais para prosseguir em conhecer o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Tomamos todos em memória do Senhor. Celebramos ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, pela nossa salvação, em nome de Jesus. Amém? Queridos, rapidamente os nossos avisos, nós estamos retornando às células essa semana, então você que é do MAGC, lembre-se do dia da tua célula, os líderes de treinamento, os secretários, né, estejam fazendo os contatos, como nós falamos. Temos células na terça e na quinta, no Santo Antônio, no Pontalzinho e aqui na minha casa. Você que não é daqui, mas quiser participar, fale com um da igreja, qualquer pessoa da igreja no final, que nós estaremos orientando. Amém? Vocês que nos visitam são muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor abençoe poderosamente. Amém? Durante a semana nós não temos culto, porque nós estamos trabalhando agora em célula. Domingo que vem estaremos aqui às 18 horas para a glória do Senhor. Amém? Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Dê um abraço no teu irmão.